Nono ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos iniciando aí mais uma semana de videoaulas. Infelizmente, o isolamento ainda não cessou, mas espero que logo, logo a gente possa estar junto novamente, tá bom? Meus amores, hoje nós vamos falar sobre tipos e gêneros textuais. Então, preste bastante atenção, porque influencia diretamente na sua redação, na sua produção textual, tá bom? Preste bastante atenção nessa aula que vai te ajudar nas próximas produções. Vamos lá. Olha só, tipos e gêneros textuais são coisas bem diferentes, embora muitos alunos as confundam, tá? Então vamos lá. Os gêneros textuais podem ser definidos como unidades formadoras de sentido, com determinados propósitos e determinadas intencionalidades discursivas. Então, por meio desse tipo de texto, desse gênero, o locutor, aquele que está falando ou que está escrevendo, ele pode informar, convencer, narrar uma história, persuadir, posicionar-se, tá? A gente já vai dar uma olhadinha nos gêneros textuais, quais os tipos de gêneros. Calma aí, tenha calma. Olha lá. Eu falei para vocês agorinha, né? Faz um minutinho. Gênero e tipo textual são coisas diferentes. Vamos entender como que funciona um e como que funciona o outro, tá bom? Para você não confundir mais. Porque eu sei que tem alunos que confundem. Quando eu peço um gênero, acha que tipo é a mesma coisa. Não é. Vamos ver. Enquanto os gêneros são formas flexíveis de textos, os tipos caracterizam-se pela rigidez, pela estruturação pautada em sequências linguísticas, pelo uso de vocabulário específico, por relações lógico-semânticas, sendo os grandes conjuntos nos quais estão contidos os gêneros textuais. Opa, professora, você falou grego comigo. Calma, vamos focar na informação mais importante desse quadro aqui. Está aqui embaixo, ó. Sendo os grandes conjuntos nos quais estão contidos os gêneros textuais. Olha aí, pessoal. Agora você começa a vislumbrar o que é tipo e o que é gênero, ok? Então, o gênero, ele está inserido no tipo. Ou seja, o tipo abrange os gêneros. Calma aí, vamos entender melhor. Veja, os estudos linguísticos, em sua maioria, se reconhecem pelo menos os seguintes tipos: argumentação, narração, descrição, injunção e exposição. Professora, como assim? Gente, nada mais, nada menos que tipos textuais. Então, nós temos o tipo narração, e dentro desse tipo, nós vamos ver mais para frente que se inserem vários gêneros. Segura essa informaçãozinha aí, ó. Narração, argumentação. Opa, professor, argumentação, artigo de opinião, texto dissertativo argumentativo. Perfeito, é isso mesmo, tá vendo? Você já citou dois tipos de gêneros que se inserem no tipo argumentação. Você está começando a entender como que funciona. Descrição, injunção e exposição. Então, nós temos 5 tipos básicos aí de textos, tá? Vamos guardar esses nomes. Veja a seguir um comparativo que elenca as diferenças entre tipos e gêneros. Depois da nossa aula, você vai ter tempo para ler esse quadro com mais atenção, tá bom? Eu vou falar rapidamente nele, porque a gente tem um tempo limitado de aula. Então, vamos lá. Tipos textuais, construídos teoricamente, definidos por propriedades linguísticas, constituem sequências linguísticas,
Sua nomeação abrange um conjunto limitado de categorias determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e tempo verbal. A última informação desse quadro do tipo textual. Olha lá. Designações teóricas dos tipos. É esse último quadrinho aqui, ó. É essa última informação do tipo textual que você tem que prestar atenção. Porque as informações que estão acima, elas são mais técnicas. E isso você vai ver no primeiro, no segundo ano, de uma forma mais completa, tá bom? O que você tem que saber agora é que, dentre os tipos textuais, estão narração, argumentação, descrição, injunção e exposição, ok? Essa é a informação que você precisa agora, no 9º ano, tá? Professora, quais são os tipos textuais? São esses cinco aqui, tá bom? Narração, descrição, argumentação, injunção, exposição, ok? Beleza. E os gêneros? Vamos lá. Características dos gêneros textuais. Realizações linguísticas concretas. Ok, uma informação mais técnica. Vamos lá. Constituem textos empiricamente realizados. Sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações concretas, né? Ou seja, há um conjunto aberto aí de gêneros textuais, né? São muitos gêneros, muitos. Exemplos de gêneros. Olha só, pessoal, você vai focar nas duas últimas informações desse quadro que eu estou te mostrando. Exemplos de gêneros textuais. Telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, aula expositiva, reunião, horóscopo, receita. É ilimitado, né? São vários gêneros textuais. A gente vê no colégio, né, na escola, a gente conhece a narração, a fábula, a crônica, né? A gente conhece o artigo de opinião, a dissertação argumentativa, o relatório, o debate. Então, aí, ó, tem muita coisa aí, tá bom? Muito bem. Elementos dos gêneros. Muito bem. Então, o tipo abrange o gênero textual, tá? Podemos dizer que existem 3 elementos básicos na formação dos gêneros textuais, os quais são formadores do discurso: tema, forma composicional e estilo, tá? Essas informações são informações um pouquinho mais técnicas, mas não tenho como falar de tipo e gênero textual sem falar também sobre elementos, tá bom? Isso aqui você vai ver mais profundamente no ensino médio, mas é bom, é necessário, é viável que você já tenha uma certa noção, ok? Muito bem. Com relação ao tema, é importante dizer que não se trata apenas do assunto que será tratado no texto, mas é aquilo que também parte de um determinado ponto de vista, por exemplo, editorial, artigo de opinião, né? Ou intencionalidade. Assim, o tema será o conteúdo trabalhado com base em determinado valor ou ideologia, de acordo com os estudiosos da área. Muito bem, vamos lá. Já a forma composicional e o estilo dos gêneros ligam-se às escolhas com relação ao vocabulário, estrutura e registro, ou seja, a forma como o texto irá organizar-se. Esses elementos, né, ou seja, vocabulário, registro, né, tudo isso daí, eles demonstram que os textos, de acordo com as condições de produção, eles são feitos de acordo com as condições de produção que são dadas no momento da fala e da escrita, observando-se os papéis sociais dos envolvidos, tá? Nos atos comunicativos, podem aproximar-se ou distanciar-se um dos outros, tá? Vamos deixar essas informações um pouco de lado aí, e é quando surgir uma informação que realmente é importante para você, eu falo, foca nisso, tá? Então, eu pedi para você focar nos tipos textuais, que são os 5, e pedi para você lembrar da informação de que os gêneros textuais estão inseridos nos tipos textuais, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma bola aqui na minha mão.
Essa bola é o tipo textual. Dentro da bola tá lá romance, crônica, artigo de opinião, papapá. Então, estão os gêneros dentro da bolinha, tá bom? É isso que eu quero que você tenha em mente, para ficar menos complicado para você entender. Vamos aos exemplos, amores. Olha lá. Quais são os tipos de gêneros que podem surgir no chamado tipo narrativo? Quais são os gêneros textuais que se encaixam no tipo narrativo? Conto, crônica, fábula, diário, romance, relato pessoal, tá? Então, são gêneros textuais que se encaixam aí no tipo narrativo, que é aquele tipo que vai narrar, né, um determinado acontecimento, um determinado fato, tá? Não esquecendo que no tipo narrativo nós temos personagem, nós temos espaço, nós temos tempo, nós temos narrador, tá? Tudo aquilo que você já estudou lá no 6º e no 7º ano, tá bom? Tá calor hoje, né? Vamos lá. Exemplos de tipo argumentativo. Esse aí você vai lembrar mais, porque são aqueles gêneros que nós estamos estudando agora no 9º ano. Então, é artigo de opinião, carta de leitor, editorial, crônica argumentativa, resenha crítica, debate, né? Então, são esses gêneros que nós estamos vendo no 9º ano. Ou seja, basicamente, o tipo textual estudado no 9º ano é o tipo argumentativo. Beleza? Vamos lá. Tipo descritivo é aquele tipo que descreve, tá? Então, entra aí relatos de viagem, folhetos turísticos, currículo, cardápios de restaurantes, classificados, que está descrevendo alguma coisa, tá bom? Muito bom. Tipo expositivo é aquele em que alguém expõe algo para outra pessoa ou para um grupo de pessoas. Por exemplo, palestras, né? Enciclopédia, verbetes de dicionários, seminários. Seminário também é um gênero estudado no 9º ano e ele entra no tipo expositivo. Professora, mas você falou que no 9º ano é tipo argumentativo. Eu falei que 90% dos gêneros estudados no 9º ano são do tipo argumentativo, mas sempre tem um outro gênero de outro tipo. É o caso dos seminários, tá bom? Então, vamos lá. Atenção aí. Antes de dar exemplo do tipo injuntivo, eu vou explicar o que é o texto injuntivo. Injuntivo é uma palavra difícil e é uma palavra incomum. Nós quase não a vemos por aí, né? A gente quase não escuta injuntivo. Então, vamos lá. Primeira coisa, o texto injuntivo também pode ser chamado de texto instrucional. Opa! Instrucional quer dizer que ele tem semelhança com instrução, professora? Perfeito, é isso mesmo. Instrucional vem de instrução, ou seja, é um tipo de texto que está pautado na explicação, no método para a concretização de uma ação, tá? Então, olha lá, eu coloquei aqui para você ter uma ideia um pouco mais completa do que é um tipo injuntivo. Ele indica o procedimento para se realizar algo. Por exemplo, uma receita de bolo, uma bula de remédio, um manual de instruções, né? Uma propaganda, um edital de concurso, tá? Então, ele vai indicar como deve ser feita determinada ação. Tudo bem? Professora, qual que é a função desse texto tipo injuntivo? Transmitir para o leitor informações, ou seja, sobretudo, instruir, explicar ao leitor algo, ok? Perfeito. Eu coloquei aqui também, ó, são textos os quais incitam a ação dos destinatários, controlando assim seu comportamento ao fornecer instruções e indicações para a realização de um trabalho. Ou seja, nesse tipo textual, o destinatário, a pessoa que está recebendo
a informação do texto, ela não tem liberdade para agir como quer, não é? Por exemplo, eu vou fazer um concurso. Lá no concurso está dizendo o que eu devo fazer, como eu devo proceder na inscrição, quais são os conteúdos que eu devo estudar. Então, eu não tenho liberdade para estudar o que eu quero. Não é assim. O texto injuntivo, ele fornece informações para instruir o candidato, tá? O leitor. Então, o candidato, ele não tem essa liberdade. Ele tem que ser orientado e seguir aquelas orientações, tá bom? Ou seja, o tipo injuntivo, ele controla o comportamento do seu destinatário. Beleza? Tudo bem. Olha lá. Aí eu coloquei exemplo. Primeiro eu expliquei o que é e agora exemplo. Ó, tipo injuntivo, propaganda, receita culinária, né? Ora, se eu tô fazendo a receita de um estrogonofe, eu não vou colocar goiabada lá dentro. Ah, mas eu quero colocar. Não, gente. Se eu quero que saia o estrogonofe do jeito que tá ali na receita, eu não posso fugir dela, certo? Então, eu não tenho essa liberdade, tá? Ou seja, a receita controla o destinatário, que sou eu. É a receita que fala, Valéria, você tem que colocar tirinha de carne, creme de leite, champignon, né? É a receita que vai me controlar. Se eu quiser, lógico, chegar ao resultado final, tá? Bula de remédio. Eu comprei lá um remédio para dor de cabeça. Tá dizendo assim, tome um comprimido a cada 8 horas. Ah, não, eu vou tomar um comprimido a cada 2 horas, que eu quero sarar logo. Tá certo, gente? Não tá, né? Esse texto, o objetivo dele é fazer com que o leitor dele respeite, né, respeite a indicação do medicamento. Porque se eu tomar de 2 em 2 horas, em desacordo com o produto, né, com quem está produzindo, com a indústria que produziu esse produto, eu posso vir a ter alguma coisa séria, né? Eu posso vir a adoecer mais, tá? Então, a bula, ela tem que controlar o destinatário. Ela instrui, ela está ensinando o destinatário como agir com esse medicamento, ok? Muito bem. Se eu estiver falando muito rápido, depois vocês mandem um e-mail para mim e falem assim, professora, a senhora está falando muito rápido. Mas não é. É que nós temos um tempo limitado, né, na nossa aula. Eu não quero extrapolar e nem ficar aquém desse tempo. Eu tenho aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês, ó, o meu celular, tá vendo? Eu ativo o meu cronômetro para eu não ultrapassar o tempo e nem ficar aquém do tempo pedido pela escola, tá bom? Então, se eu estiver falando muito rápido, depois vocês mandam um e-mail para mim, mandam um recadinho assim, professora, fala um pouquinho mais devagar, tá bom, meus amores? Um beijo. Aqui, ó, um beijão deste tamanho. Fiquem com Deus. Até amanhã.